Nós estamos de volta com o Ponto Com News e hoje recebemos o médico Márcio Ronaldo, já esteve com a gente em outra ocasião, e hoje para falar um pouco sobre o conceito de humanização em UTI, em CTI. Doutor Márcio, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, um bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui de volta, estar compartilhando com vocês algumas experiências nossas. Nós mostramos há pouco, doutor Márcio, uma história que é uma história de amor. Um casal com mais de 60 anos que estão juntos e estão nesse momento na CTI juntos, né? A senhora teve ali uma necessidade de uma cirurgia e depois de alguns dias o esposo também veio adoecer e agora está no hospital junto com ela. E na conversa, inclusive, do Evandro, nosso repórter, com essa senhora, ela falou, ele não quer ir embora, ele quer ficar aqui, né? Quer ficar junto comigo. E é uma história muito bonita, mas que mostra, parece-me, uma nova lógica funcionando dentro de uma UTI. Que conceito é esse? Como isso funciona? Por que está sendo trabalhado dessa forma nesse momento, doutor Márcio? Muito bom. A gente que trabalha em UTI, a gente vê cada vez mais a necessidade de atender e de tentar curar não só a doença, né? Mas a gente englobar um aspecto muito importante que chama-se humanização. E a humanização na UTI, nos últimos anos, ela vem de forma muito crescente. Por quê? Porque a gente via que só tratar a doença talvez não era o mais importante. A gente precisava o quê, então? Acolher as famílias, acolher os pacientes, tratar eles de forma digna e respeitosa, né? E suprir as necessidades também emocionais, as necessidades que para a gente às vezes parece um pouco estranho, mas suprir pequenos gestos de amor, de carinho, que fazem muita diferença no final para a qualidade, para a assistência do paciente, principalmente para as famílias também, que ficam muito satisfeitas. Então esse conceito de humanização, ele vem de encontro ao conceito de saúde, né? No qual é o perfeito bem-estar físico, psicossocial do indivíduo, né? Então, a gente procura cada vez com uma equipe multidisciplinar, composta dos médicos, dos enfermeiros, da psicologia, da nutrição, englobar todos esses aspectos que vão fazer a diferença no final aí para o tratamento do paciente. Olha só, quer dizer, mais do que simplesmente, às vezes, ter uma estrutura com muita tecnologia, e nós sabemos que houve um crescimento muito significativo, né, no aspecto tecnológico das UTIs, elas estão muito mais modernas. Então, muito mais do que tecnologia, hoje também há essa preocupação em cuidar bem das emoções dos pacientes. Sim, esse é um aspecto muito importante. A gente costuma até brincar, que muitas vezes a gente tem, não brincar, mas a gente acaba vendo muitos pacientes que eles têm todo o aparato, tão cheio de fios, de tubos, né? E a gente acaba dando toda a tecnologia, todo o cuidado médico, aquilo que a medicina tem de mais avançado, mas às vezes a gente acaba deixando de lado esse aspecto aí de humanização. A gente precisa cada vez mais, não só nas UTIs, mas na medicina, acolher e entender o indivíduo nas suas necessidades. O que ele queria para ele em vida? Será que ele gostaria de estar ali naquele ambiente? Será que as famílias gostariam de manter ele naquele sofrimento? Então, cada vez é um tema cada vez mais e mais discutido na UTI principalmente. Você citou, doutor Márcio, um aspecto que me parece bastante relevante. Essa pessoa que está ali, por mais bem tratada em termos de medicamentos, de um aparato, de uma equipe profissional, não necessariamente ela gostaria de estar lá, né? Ela gostaria talvez de estar na casa dela, de estar junto com a família. Então, certamente a pessoa acaba ficando um tanto desconfortável. E a busca de um tratamento mais humanizado é tirar esse desconforto, né? Positivo. Cada vez mais a gente procura entender como a pessoa era antes e o que ela gostaria antes de estar ali, antes de ir para a UTI. Então a gente acaba fazendo um longo questionário com a família, né? Vendo as necessidades e vendo se realmente
no caso dos idosos, no caso dos idosos sem prognóstico, o que eles gostariam no momento final, se eles gostariam realmente de estar ali na UTI, ou se teria alguma possibilidade da gente fazer o chamado também cuidado paliativo, né, que são cuidados que a gente pode fazer quando gera uma doença ameaçadora à vida, se realmente era aquilo que ele gostaria para ele, né, nos minutos finais. Então a gente acaba tentando entender todo esse aspecto para tentar suprir e dar o melhor tratamento possível. O tratamento paliativo hoje é um tratamento que ainda no Brasil é pouco conhecido. Nós falamos pouco sobre isso. Nos Estados Unidos, em outros países, essa é uma forma de abordagem que tem crescido mais, que é tentar tornar esse final de vida, às vezes, da pessoa mais tranquilo e menos invasivo através de procedimentos como, por exemplo, cirurgias, é isso? Isso. A gente sabe que nos países, né, chamados desenvolvidos, as pessoas em vida, elas deixam muito claro, elas têm um livre-arbítrio muito maior. Então elas, muitas vezes, assim como nos Estados Unidos, elas andam com pulseira no seu dia a dia, deixando bem claro que em caso de parada cardíaca, em caso de uma doença muito grave, que elas, por exemplo, não gostariam de ser reanimadas, não gostariam de ser entubadas, não gostariam, como você falou, de ser feita uma cirurgia desnecessária, né? E esse conceito, ele vem se trazendo agora para o Brasil nos últimos anos e agora crescendo de uma forma mais expressiva, nesse sentido, que o que era o desejo da pessoa antes de ter essa doença ameaçadora? Será que ele gostaria, quando entra na UTI, de ser entubado, ser passado por procedimentos invasíveis, catéter central, hemodiálise? Então, cada vez mais, a nossa equipe multidisciplinar, né, junto com a enfermagem, junto com a psicologia e os médicos, procuram entender isso para poder dar o melhor tratamento e as necessidades. É porque muitas vezes todo esse tratamento, né, que vai lá, coloca isso, outro aparelho, estende a vida do paciente, mas sem qualidade de vida por mais 90 dias, né? Quer dizer, uma situação que acaba só estendendo o sofrimento de um paciente. Então o conceito de humanização envolve também isso. Sim. Você falou um ponto muito claro, que é estender, às vezes, desnecessariamente. A esse nome a gente chama de distanásia. Tá? Então, distanásia é estender, prolongar a vida desnecessariamente. E o Conselho Federal de Medicina, ele deixa bem claro que os médicos precisam entender o sofrimento, as angústias, né, antes de ter essa doença, de forma a não estender e ver se era isso mesmo que a pessoa queria que fosse antes de ter a doença grave. Quer dizer, é quase uma revolução dentro da medicina, né, essas práticas, porque muitas vezes o objetivo é tanto curar, sarar, né, resolver o problema, que às vezes se esquece que em determinados momentos há um limite, né, não tem o que fazer. Né? A gente também costuma dizer que as pessoas, elas envelhecem, né, e muitas das vezes das famílias não entendem, né, por mais que a gente tenha a tecnologia, que as pessoas, elas envelhecem e elas acabam falecendo, né? Então, a gente tem um limite até que ponto que a gente deve chegar, né? A medicina não deixa, muitas vezes bem claro, mas esse conceito de distanásia, né, então tem que ser muito bem abordado, né, com a família e com o paciente, até onde que a gente pode ir, até onde a gente quer chegar com isso. Causando sofrimento, muitas vezes, ao paciente, causando dor, causando angústia mais para a família. Então é um ponto muito importante a ser discutido. Muito bem. Doutor Márcio, muito obrigado por compartilhar com a gente esses novos conceitos que estão sendo aplicados à medicina e que são importantes, né, para que o tratamento médico seja mais humano, seja menos agressivo, a pessoa se sinta cada vez melhor, ou seja, as emoções das pessoas também sejam cuidadas. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a todos e estou à disposição. Dr. Márcio Ronaldo falou com a gente nesta manhã dentro do Ponto Com News. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais informações para você e uma conversa com o advogado Joel Coimbra. Em instantes.